tive minha primeira câmera fotográfica por volta dos meus 10 anos de idade. Foi uma Coolpix da Nikon, dessas que estão super em alta de novo hoje em dia, que é tipo a Cybershot da Sony. A minha era na cor vinho. Era não, porque eu tenho ela até hoje. E a bichinha funciona tão bem quanto na época do seu auge pós-criação. O que eu mais gostava nela era o zoom óptico bizarro, que me permitia tirar foto de qualquer planta e qualquer inseto que eu encontrava pelo jardim. Naquela época, eu queria ser bióloga. No fim das contas, eu não virei bióloga, mas a parte científica de toda essa história seguiu comigo para dentro da comunicação. E tem um nicho específico para esse tipo de imagem que retrata a pesquisa científica, sabia? São as imagens científicas. E elas são mais velhas do que eu, você e a minha Coolpix da Nikon. E existe uma linha muito fininha que divide as imagens consideradas científicas das imagens consideradas artísticas. Vamos dar um passeio nessas teorias? Oi, meu nome é Mari, eu sou comunicóloga e mestre em História da Ciência e eu quero bater um papinho sobre as histéricas de Charcot com você. Mas Mari, você fez toda essa introdução sobre fotografia científica e quer bater um papinho sobre histeria comigo? Sim, eu sei, essa apresentação ficou meio confusa, né? Mas eu te prometo que a gente vai desenrolar esse novelo de lã teórico e tudo vai fazer sentido quando a gente for olhar pelo microscópio essa linha fininha que divide ciência e arte dentro das imagens. Microscópio não, a gente vai olhar pelas lentes das câmeras. Mas antes de mais nada, a gente precisa entender o que é a imagem científica. E antes de entender o que é a imagem científica, já vê se você está me seguindo aqui. Bora! Uma imagem científica é qualquer representação visual produzida com o objetivo de comunicar e propagar estudos científicos. Esse termo engloba desde a microscopia e o raio-x, por exemplo, até vídeos de experimentos, ilustrações, pinturas, mapas e fotografias. Sempre tendo em mente a funcionalidade de propagação do conhecimento científico. O primeiro manuscrito com imagens científicas é datado em 1550 a.C., chamado de Papiro de Ebers. Foi feito no Antigo Egito e tem ilustrações de plantas medicinais e os dispositivos médicos daquela época. Velho, né? Muito tempo passou e a ciência seguiu retratada através de ilustrações e de pinturas. Até que no século XIX, os cientistas começaram a usar um novo meio para registro de imagem: a fotografia. Na década de 40 dos anos 1800, algumas figuras decidiram experimentar com esse novo tipo de registro, que não dependia da influência humana para registrar. Com o método de cianotipia de John Herschel, a botânica Anna Atkins usou a cianotipia para registros de algas marinhas e outras plantas. A cianotipia é um método de impressão fotográfica em que a imagem é reproduzida utilizando uma solução de sais de ferro sensíveis à luz. E eles acabam ficando num tom azul. Mais tarde foi a vez do Edward Muybridge, registrando sua série de estudos do movimento. Muito significativo para o cinema também. Com o passar dos anos, as imagens científicas expandiram de território de dispositivos e meios de reprodução, saindo dos manuscritos com ilustrações feitas à mão e chegando nas imagens de satélites elaboradas por computador. E suas características foram especificando com o tempo, claro. Uma imagem científica idealmente representa o real, mas não consegue fugir das escolhas visuais que moldam a interpretação de quem as vê. Esse contraponto a gente pode chamar de indexalidade, que é a representação do real, e iconicidade, que é a interpretação de quem a vê. Diferente de reproduções artísticas, as imagens científicas devem ser fiéis, completas e sem manipulação. Bem como é importante a gente ter precisão de informação sobre o que aquilo representa e por quem está sendo representado. Ou seja, tem que dar créditos. Algumas das funções das imagens científicas são registros de fenômenos, a análise e interpretação de dados, educação e divulgação que populariza a ciência, tornando conceitos abstratos em conceitos acessíveis e, claro, criar uma base de dados para pesquisas diárias sobre diversos assuntos. E eu não posso esquecer do ponto-chave que eu quero tanto trazer nesse vídeo. As imagens científicas também têm uma função secreta, não tão secreta assim, de desafiar os limites entre arte e ciência. A imagem científica, seja da ilustração ao render 3D do computador, é um instrumento de conhecimento capaz de dar sentido naquilo que parece não ter. E ela aumenta a nossa compreensão sobre diversos assuntos, além de inspirar também. Mas agora a gente vai afunilar
recapitular um pouquinho. Vamos falar especificamente sobre fotografia científica. A fotografia é significativamente importante nas formas de representação da humanidade desde o comecinho da sua história, lá no século XIX. O princípio básico, que é a captura de uma imagem por meio da luz, foi explorado por diversos inventores de maneira simultânea. Como quase tudo, né? A gente pode considerar que o pontapé inicial no contexto ocidental, e especialmente europeu, foi dado por Joseph Nicéphore Niepce, que em 1826 produziu uma imagem usando um processo que ele deu o nome de heliografia. O processo envolvia expor na luz placas de estanho envolvidas com betume da Judéia, o que demorava várias horas e resultava em imagens com uma qualidade bem baixa. Em 1839, e eu ainda tô nesse recorte europeu, não sei nem se eu vou sair, na verdade, o Louis Daguerre decidiu aprimorar essa invenção do Niepce, reduzindo o tempo de exposição na luz, conseguindo fazer imagens mais nítidas e com mais detalhes sobre placas de cobre revestidas de prata, o que mais tarde ficou conhecido como daguerreótipo. E é a partir daí que a fotografia vira uma representante legítima da realidade. John William Draper rapidinho decidiu usar esse procedimento de criação de imagens na documentação científica, produzindo astrofotografias e microfotografia médica já na década de 40 dos anos 1800. Como a fotografia era mecânica e, por consequência, objetiva, ela ganhou preferência em cima das ilustrações manuais, que acabavam sendo um pouco mais subjetivas. Historiadores como Daston e Galison argumentam que essa confiança na objetividade foi o que motivou o uso da fotografia dentro da ciência. Um outro exemplo de alvos da fotografia científica foram a fauna marinha e a observação astronômica também. Mas eu quero afunilar um pouco mais. Vamos focar na fotografia médica. Desde muito cedo, a fotografia foi aplicada na medicina. Já em 1852, Guilherme Duchenne iniciou seus estudos na neurofisiologia, fazendo experimentos e registrando suas tentativas, erros e resultados fotograficamente. E ele fazia isso relacionando as expressões dos seus pacientes a estímulos feitos por correntes elétricas nos músculos. Tempos depois, Etienne Jules Murray usou a fotografia para estudar o músculo em repouso e o músculo tensionado. Os médicos curiosos logo se tornaram médicos e fotógrafos. Um exemplo dessa dupla função é o Albert Londe. Ele se tornou especialista no processo de gelatino-brometo de prata e criou um obturador fotográfico capaz de fazer, prepare-se, fotos instantâneas. E onde um médico poderia aplicar o uso esse seu tipo de criação? No hospital. Ele foi contratado por Jean-Martin Charcot e logo foi trabalhar no hospital La Salpêtrière para registrar as manifestações patológicas dos pacientes desse hospital. Assim que ele chega ao Salpêtrière, sugere de cara a instalação de uma espécie de ateliê, meio misturado com um laboratório de fotografia dentro do hospital. E, claro, sem muitas surpresas, esse espaço criado por ele se torna exemplo por toda a Europa. Nesse espaço, o Albert Londe registrou pacientes por mais de 20 anos. Mas você lembra que eu falei que ele foi contratado por outro médico, né? O Jean-Martin Charcot. Vem que eu te conto quem foi esse cara. O Jean-Martin Charcot foi um médico francês, curioso como um bom cientista. Na segunda metade do século XIX, ele mergulhou na neurologia e na psiquiatria e foi um dos maiores professores de medicina na França. Claro, no contexto do seu tempo. O médico e psicanalista Sigmund Freud dizia que o Charcot tinha a natureza de artista. Era um homem que enxergava, que via, e que em suas mãos ele tinha um museu vivo, sem poder perder a oportunidade de juntar o seu lado cientista do seu lado artista num só experimento. Esse tal museu vivo era um museu patológico, um museu de doentes. Para Simone do Valle, abre aspas, Charcot também transformou a Salpêtrière em um grande teatro. Fecha aspas. Simone do Valle se refere ao fator dominante da união científico-artista que Charcot implementou no hospital naquela época. Ele usou a fotografia para documentar uma condição mental chamada histeria, que era percebida especialmente em mulheres. Claro que, com o tom científico de Charcot, as imagens eram feitas com esse mesmo objetivo, de estudo, mas também carregavam um valor estético muito grande e, de certa forma, até interpretativo. Entendeu agora a ideia de transformar num teatro?
As imagens eram capazes de construir um teatro em cima do sofrimento das pacientes e elas, por sua vez, viam nas sessões de fotos uma oportunidade de não somente serem vistas, mas enxergadas. Histeria vem do grego, histéricos, e se refere a uma condição peculiar vivida por uma pessoa com útero, derivado também do grego, histera, que significa aquilo que se move no útero ou útero monstruoso. Pausa pro gato. Você quer deitar aqui? A palavra se popularizou no Ocidente por causa de Hipócrates, que pensava que o motivo do desequilíbrio emocional que acometia as mulheres na época era devido ao movimento do sangue, que ia do útero em direção ao cérebro. Desde que Charcot resgatou a palavra, até hoje em dia, esse conceito divide muitas opiniões dentro da sociedade. Muitos legitimam, outros rejeitam. Histéricas eram mulheres condenadas a um sofrimento que não era visível. Elas eram colocadas em frente aos olhos curiosos de médicos fotógrafos e viam nesse momento a oportunidade de serem observadas, analisadas, às vezes compreendidas, mas sempre, antes de qualquer coisa, vistas. Foram mulheres que só eram enxergadas quando colocadas de frente a olhos que buscavam ver aquilo que não dava para ver. Sendo colocadas numa posição de, e aqui eu vou citar Lacan, abre aspas, existir para o outro nem que fosse como espetáculo, fecha aspas. As imagens, apesar de serem produzidas com um intuito científico e com um viés de neutralidade, sem intervenção de um fotógrafo ou do analista, não deixam de mostrar o olhar frio e analítico dos médicos. Homens, diga-se de passagem, sobre frágeis corpos femininos descontrolados. A catalogação dessas tais histéricas serviu como comprovação de doenças com lesões físicas e sem lesões físicas. Mas também não foi a primeira vez que os corpos sem ferimentos das loucas serviu como um objeto para estudarem as patologias mentais, tá? Philip Pinel fez diversas autópsias tentando mapear doenças mentais nos corpos das mulheres histéricas, tentando relacionar doenças mentais a lesões físicas ou a falta de lesões físicas. Se antes só dava para estudar corpos através de dissecação de mortos, agora a fotografia deu oportunidade de experimentar em corpos vivos. Independente do que o senso comum diz, independente do que defendem os teóricos da fotografia, a performance está intrínseca ao processo fotográfico. O teatro dá a possibilidade de fabricar um corpo em sofrimento, seja forçando ou repetindo sintomas que muitas vezes eram de fato sentidos. Para o autor Didi Huberman, as imagens dos corpos histéricos não foram capazes de oferecer solução alguma para as mulheres e para o sofrimento que elas estavam sentindo. E, inclusive, inventaram todo um conceito estético para um sofrimento que muito provavelmente era real. Vamos levar essa questão para uma discussão filosófica. Realistas acreditam numa realidade independente da influência humana. Relativistas acreditam que tudo que existe e, por consequência, tudo que é verdadeiro depende do ponto de vista humano. Tipo assim, quando a gente fala sobre planetas, mesmo que materialmente eles estejam orbitando em volta do Sol, a gente ainda está falando de conceitos criados por nós mesmos. O ponto é, relativizar conceitos não é negar a existência de uma realidade, mas sim tentar entender se existe dependência entre a criação da mente humana com a realidade captada. Daí eu te pergunto, será que foram os registros fotográficos do Charcot que inventaram o que ele mesmo definiu como histeria? Ou o sofrimento real estava lá o tempo todo, só esperando ser notado? Captado? Eu tava muito empolgado para fazer esse vídeo porque eu fiz esse artigo faz bastante tempo. E agora eu te convido a ver se você tá me seguindo. Se não tiver, me segue. Deixa um like se você gostou do vídeo. Comenta aí pra gente conversar nos comentários. E é isso. Tchau, um beijo. Até semana que vem. E agora, como eu saio daqui? Como é que eu saio daqui com o gato? Como ele não deixa?